igreja, do templo, eram as viúvas e os órfãos. Mesmo assim, o rei queria invadir. Então eles colocaram em oração, todo o povo daquela cidade. Se colocaram em oração, se vestiram de sacos e rezaram para Deus para que protegesse eles, porque eles seriam mortos pelo aquele rei, pelo seu exército. E quando eles vieram atacar o templo, para profanar o templo, apareceu um cavaleiro montado com uma armadura de ouro e derrubou o exército. Ele e mais 2. Aqui eu consegui entender assim que então eram os 3 arcanjos, né, que estavam defendendo o templo. E os sacerdotes eram muito fiéis a Deus. E no capítulo 6 também fala do aumento da perseguição. Todo o livro aqui de Macabeus fala de como eles eram perseguidos, os judeus. Pouco tempo depois, um velho ateniense foi enviado pelo rei para forçar os judeus a abandonar os costumes dos antepassados, banir as leis de Deus da cidade, macular o templo de Jerusalém, dedicá-lo a Júpiter e consagrar o monte Garizim, segundo o caráter dos habitantes do lugar. Dura e penosa foi a todos essa avalanche de mal. O templo encheu-se de lascívias e das orgias dos gentios que se divertiam com meretrizes, unindo-se as mulheres nos átrios sagrados e introduzindo coisas ilegais. O altar estava coberto de vítimas impuras, interditas pelas leis. Não se permitia mais a observância do sábado, a celebração das antigas festas, nem mesmo confessar-se judeu. Olha como eles eram perseguidos. E depois ele fala: suplico aos que lerem esse livro que não se deixem abater por esses tristes acontecimentos, mas que considerem que esses castigos tiverem em mira não a ruína, mas a correção da nossa raça, porque é sinal de uma grande benevolência a seu respeito o fato de não suportar por muito tempo os maus e de, ao contrário, castigá-los sem tardança. Quanto às outras nações, o Senhor espera pacientemente, antes de puni-las, que tenha enchido a medida de suas iniquidades. A nós, porém, Ele prefere não nos tratar assim, com receio de ter que nos punir mais tarde, quando tivermos pecado demasiadamente. Assim, não nos retire Ele jamais a sua misericórdia, e não abandone seu povo no momento em que o corrige pela adversidade. O pai também, com certeza, nunca tinha lido o livro de Macabeus. E ali Jesus fala na mensagem. Na leitura desses 2 livros de Macabeus, verão que está narrado um assunto importantíssimo, que fala dos acontecimentos que um dia viriam. A perseguição aos cristãos novamente. É isso que a gente está passando hoje. Com as igrejas fechadas, proibindo as pessoas que são fiéis de comungar de joelho na boca, perseguindo os cristãos verdadeiros. Eu li outro dia numa mensagem do pai também, Jesus fazendo uma comparação do pensamento do homem, do seu pensamento. Jesus falava assim na mensagem: os homens numa guerra escolhem os mais inteligentes, os mais fortes. Mas Deus, ao contrário, Deus escolhe nesta guerra os mais fracos e humildes. E é isso que confunde os estudados, é isso que confunde hoje em dia aqueles que se acham poderosos. Deus sempre escolhe os mais fracos, os mais humildes. Ele escolheu o nosso pai, o profeta Pedro II, com apenas o 3º ano primário, e levou ele para o céu, depois de ter cumprido a sua missão. E agora deixou a família, também sem estudo, sem preparação nenhuma assim, teológica. A gente não estudou nada disso. Até outro dia veio aqui na igreja um casal do balneário, falando assim, querendo saber como é que era a igreja aqui. Eu fui explicando para ele, daí ele disse: mas tu deve ter estudado. Eu disse: não, a gente não estudou. Mas lê a Bíblia, tu lê. A gente lê um pouquinho, né? Assim, quando a mensagem fala para ler a Bíblia, a gente lê, procura entender um pouquinho. Mas para ver como a gente, sem estudo, sem nenhum cursinho teológico, que tem gente aqui em Taquara que já fez até curso de teologia, e a gente aprende através do Espírito Santo, com certeza. Porque como o pai falava: meu Deus, eu sou tão pequeno, como é que eu vou falar com os padres, com os bispos? Eles são estudados, eles estudaram. Eu não. Jesus sempre falava, até para os apóstolos dele: não se preocupe com o que eu vou falar.
Eu vou falar por vocês. E é isso que acontece todos os dias. Para quem acredita nas mensagens. Na hora, quando a gente é pressionado, quando a gente é questionado, é Deus que fala pela gente. A gente só tem que rezar e confiar. O pai até chegou a fazer essa pergunta, né? Meu amado Jesus e minha querida mãe, como se dão nesse momento todas essas palavras? Até eu fico surpreso. Eu me pareço com uma máquina? E Jesus fala, não, meu filho, não digas isso. Máquina não tem alma. As pessoas que fazem tudo assim muito corretinho, tudo muito escrito, tudo muito... Parece-se com uma máquina, né? Tudo conforme manda as pessoas lá fora. E com Deus é diferente. A gente viveu isso aqui em casa. Quando o pai estava aqui, era sempre uma surpresa para nós. Todo dia tinha uma novidade. Era sempre coisas novas, as mensagens todo dia. Deus falava para ele, vai lá, faz isso, faz aquilo. Não, meu filho, isso não. Uma música, um presente, uma visita, era sempre novidade. Isso continua acontecendo na nossa família também. Quando a gente menos espera, Deus manda um sinal, manda um presente, manda uma graça. Sempre tem junto provações, pode vocês ter certeza. Nessa quaresma mesmo, a nossa família foi muito provada. Mas quando vem a provação muito grande, a gente sabe que vai vir coisa muito boa. Então, vocês também, quando vocês estiverem sendo muito provados, não desistam, porque esse é o caminho. Não deixe de rezar, de perdoar e amar, porque só o amor vai vencer. Ele provou isso ontem, prova todos os dias na Santa Missa. Ele se entrega por amor todos os dias. E é isso que um cristão deve fazer. Se entregar também. Não faz mal. Quando a gente é ofendido, quando a gente é incompreendido. Aqui a nossa vizinhança não gosta de nós, a gente sabe disso. Mas com o nosso exemplo, com a nossa oração, eles estão começando a entender. No ano passado a gente rezou escondido aqui em casa, com medo de ser denunciados. Tinha uma senhora que ficava espiando, filmando. E ontem a gente, por respeito, assim, para não ficar parecendo uma provocação, a gente chamou só os consagrados para fazer a procissão com o Senhor morto. E essa senhora que estava no ano passado, às escondidas, querendo nos perseguir, nos denunciar, ontem ela estava acompanhando a procissão. Então, continuem rezando, dando testemunho, porque só o amor vai vencer. Essas pessoas que estão hoje, não entendem o que a gente está fazendo, não foi aberta ainda a mente deles, o coração deles. Um dia eles vão entender. A verdade é uma só. A verdade vai vencer. Outro vizinho nosso aqui também que não se dava com nós, não olhava para nós, não dava nem bom dia, nem boa noite. Agora a menina dele brinca com as nossas crianças, ele conversa com a gente. Então, se a gente sempre amar, sempre perdoar, quem for bom vai se aproximar, vai entender que esse é o